Capítulo 3º. Das providências que recaem sobre pessoas. Seção 1ª. Da prisão provisória. Artigo 220. Prisão provisória é a que ocorre durante o inquérito, ou no curso do processo, antes da condenação definitiva. Artigo 221. Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita de autoridade competente. Artigo 222. A prisão ou detenção de qualquer pessoa será imediatamente levada ao conhecimento da autoridade judiciária competente, com a declaração do local onde a mesma se acha sob custódia e se está, ou não, incomunicável. Artigo 223. A prisão de militar deverá ser feita por outro militar de posto ou graduação superior, ou, se igual, mais antigo. Artigo 224. Se, ao tomar conhecimento da comunicação, a autoridade judiciária verificar que a prisão não é legal, deverá relaxá-la imediatamente. Artigo 225. A autoridade judiciária ou o encarregado do inquérito que ordenar a prisão fará expedir em 2 vias o respectivo mandado, com os seguintes requisitos. Alínea A. Será lavrado pelo escrivão do processo ou do inquérito, ou AIC, e assinado pela autoridade que ordenar a expedição. Alínea B. Designará a pessoa sujeita à prisão com a respectiva identificação e moradia, se possível. Alínea C. Mencionará o motivo da prisão. Alínea D. Designará o executor da prisão. Parágrafo único. Uma das vias ficará em poder do preso, que assinará a outra, e, se não quiser ou não puder fazê-lo, certificá-lo ao executor do mandado, na própria via deste. Artigo 226. A prisão poderá ser efetuada em qualquer dia e a qualquer hora, respeitadas as garantias relativas à inviolabilidade do domicílio. Artigo 227. Para cumprimento do mandado, a autoridade policial militar ou a judiciária poderá expedir tantos outros quantos necessários às diligências, devendo em cada um deles ser fielmente reproduzido o teor do original. Artigo 228. Se o capturando estiver em lugar estranho à jurisdição do juiz que ordenar a prisão, mas em território nacional, a captura será pedida por precatória, da qual constará o mesmo que se contém nos mandados de prisão. No curso do inquérito policial militar a providência será solicitada pelo seu encarregado, com os mesmos requisitos, mas por meio de ofício, ao comandante da região militar, distrito naval ou zona aérea, respectivamente. Parágrafo único. Havendo urgência, a captura poderá ser requisitada por via telegráfica ou radiográfica, autenticada a firma da autoridade requisitante, o que se mencionará no despacho. Artigo 229. Se o capturando estiver no estrangeiro, a autoridade judiciária se dirigirá ao ministro da Justiça para que, por via diplomática, sejam tomadas as providências que no caso couberem. Artigo 230. A captura se fará. Alínea A. Em caso de flagrante, pela simples voz de prisão. Alínea B. Em caso de mandado, pela entrega ao capturando de uma das vias e consequente voz de prisão dada pelo executor, que se identificará. Parágrafo único. A recaptura de indiciado ou acusado evadido independe de prévia ordem da autoridade, e poderá ser feita por qualquer pessoa. Artigo 231. Se o executor verificar que o capturando se encontra em alguma casa, ordenará ao dono dela que o entregue, exibindo-lhe o mandado de prisão. Parágrafo único. Se o executor não tiver certeza da presença do capturando na casa, poderá proceder à busca, para a qual, entretanto, será necessária a expedição do respectivo mandado, a menos que o executor seja a própria autoridade competente para expedi-lo.
Artigo 232. Se não for atendido, o executor convocará duas testemunhas e procederá da seguinte forma. Alínea A. Sendo dia, entrará à força na casa, arrombando-lhe a porta, se necessário. Alínea B. Sendo noite, fará guardar todas as saídas, tornando a casa incomunicável, e, logo que amanheça, arrombar-lhe-á a porta e efetuará a prisão. Parágrafo único. O morador que se recusar à entrega do capturando será levado à presença da autoridade, para que contra ele se proceda, como de direito, se sua ação configurar infração penal. Artigo 233. No caso de prisão em flagrante que se deve efetuar no interior de casa, observar-se-á o disposto no artigo anterior, no que for aplicável. Artigo 234. O emprego de força só é permitido como indispensável, no caso de desobediência, resistência ou tentativa de fuga. Se houver resistência da parte de terceiros, poderão ser usados os meios necessários para vencê-la ou para a defesa do executor e auxiliares seus, inclusive a prisão do ofensor. De tudo se lavrará auto e subscrito pelo executor e por duas testemunhas. Parágrafo 1º. O emprego de algemas deve ser evitado, desde que não haja perigo de fuga ou de agressão da parte do preso, e de modo algum será permitido, nos presos a que se refere o artigo 242. Parágrafo 2º. O recurso ao uso de armas só se justifica quando absolutamente necessário para vencer a resistência ou proteger a incolumidade do executor da prisão ou a de auxiliar seu. Artigo 235. Se o indiciado ou acusado, sendo perseguido, passar a território de outra jurisdição, observar-se-á, no que for aplicável, o disposto nos artigos 186, 187 e 188. Artigo 236. Ao receber precatória para a captura de alguém, cabe ao auditor deprecado: alínea A. Verificar a autenticidade e a legalidade do documento. Alínea B. Se o reputar perfeito, apor-lhe o cumpra-se expedir mandado de prisão. Alínea C. Cumprida a ordem, remeter a precatória e providenciar a entrega do preso ao juiz deprecante. Parágrafo único. Se o juiz deprecado verificar que o capturando se encontra em território sujeito à jurisdição de outro juiz militar, remeter-lhe aos autos da precatória. Se não tiver notícia do paradeiro do capturando, devolverá os autos ao juiz deprecante. Artigo 237. Ninguém será recolhido à prisão sem que ao responsável pela custódia seja entregue cópia do respectivo mandado, assinada pelo executor, ou apresentada a guia expedida pela autoridade competente, devendo ser passado recibo da entrega do preso, com declaração do dia, hora e lugar da prisão. Parágrafo único. O recibo será passado no próprio exemplar do mandado, se este for o documento exibido. Artigo 238. Nenhum preso será transferido de prisão sem que o responsável pela transferência faça a devida comunicação à autoridade judiciária que ordenou a prisão, nos termos do artigo 18. Parágrafo único. O preso transferido deverá ser recolhido à nova prisão com as mesmas formalidades previstas no artigo 237 e seu parágrafo único. Artigo 239. As pessoas sujeitas à prisão provisória deverão ficar separadas das que estiverem definitivamente condenadas. Artigo 240. A prisão deve ser em local limpo e arejado, onde o detento possa repousar durante a noite, sendo proibido seu recolhimento à masmorra, solitária ou cela onde não penetre a luz do dia. Artigo 241. Impõe-se à autoridade responsável pela custódia o respeito à integridade física e moral do detento, que terá direito à presença de pessoa da sua família e à assistência religiosa, pelo menos uma vez por semana, em dia previamente marcado, salvo durante o período de incomunicabilidade, bem como a assistência de advogado que indicar,
nos termos do artigo 71, ou, se estiver impedido de fazê-lo, a do que for indicado por seu cônjuge, ascendente ou descendente. Parágrafo único. Se o detento necessitar de assistência para tratamento de saúde, ser-lhe-á prestada por médico militar. Artigo 242. Serão recolhidos a quartel ou a prisão especial, à disposição da autoridade competente, quando sujeitos à prisão, antes de condenação irrecorrível. Alínea A. Os ministros de Estado. Alínea B. Os governadores ou interventores de estados, ou territórios, o prefeito do Distrito Federal, seus respectivos secretários e chefes de polícia. Alínea C. Os membros do Congresso Nacional, dos Conselhos da União e das Assembleias Legislativas dos Estados. Alínea D. Os cidadãos inscritos no livro de mérito das ordens militares ou civis reconhecidas em lei. Alínea E. Os magistrados. Alínea F. Os oficiais das Forças Armadas, das polícias e dos corpos de bombeiros, militares, inclusive os da reserva, remunerado ou não, e os reformados. Alínea G. Os oficiais da Marinha Mercante Nacional. Alínea H. Os diplomados por faculdade ou Instituto Superior de Ensino Nacional. Alínea I. Os ministros do Tribunal de Contas. Alínea J. Os ministros de confissão religiosa. Parágrafo único. A prisão de praças especiais e de graduados atenderá aos respectivos graus de hierarquia,